Queria ter vocês aqui nessa noite já de muito calor, já para compartilharmos a palavra de Deus. E vamos ganhar tempo. Tema nessa noite, queria que o Pedro colocasse para a gente: vivendo para Deus com os meus sentidos. Vivendo, pode repetir comigo? 1, 2, 3. Vivendo. Nós temos 5 sentidos, amém, irmãos? E nesses 5 sentidos, eu queria falar um pouquinho hoje, o que a palavra de Deus fala com a gente, o que a palavra de Deus nos dá direção em relação a esses 5 sentidos. Mas a palavra de Deus diz aqui, esse é o texto base da nossa pregação nessa noite, 1 Tessalonicenses 5, 23, olha o que o texto diz para nós: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a palavra está dizendo que o próprio Deus da paz, santifique eu e você, através do Filho Jesus, e que não só uma parte seja santificada, mas que as 3 partes sejam santificadas. Espírito, diz comigo, espírito, alma e corpo. Então repita comigo: eu tenho um espírito que habita uma alma e que tem um corpo. Então essa é a palavra de Deus. Então Deus está falando comigo e com você nessa noite, que o Senhor quer que a gente seja mantidos irrepreensíveis. Então, irmão, segura, como diz a expressão, segura a peteca aí que o negócio vai ficar difícil para o nosso lado. Amém? Porque a palavra de Deus vai nos dar direção de que forma nós estamos usando os sentidos para que isso seja completo em Deus Pai. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, abra o seu coração. Senhor Deus e Pai, pelo poder da Tua palavra, nós oramos nessa noite, acreditando que a Tua palavra é o que dá direção, é o que dá norte, é o que dá sentido para a nossa vida, e assim eu ganho força dentro de mim, para vencer no homem interior as adversidades do homem exterior, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode sentar. Queridos, primeiro deles, nós temos 5 sentidos, e nesses 5 sentidos, eu queria começar a falar com vocês. Nós temos o olfato, né? Que é aquele que realmente é o sentido relacionado à capacidade de sentir o cheiro das coisas. Nós temos a visão, é a capacidade de visualizar objetos e pessoas. Nós temos o paladar, que aquele momento maravilhoso que você usa, né, para comer, que é muito bom. Esse sentido permite ao ser humano sentir gosto, sabor. E a audição é a capacidade de ouvir os sons, vozes, ruídos, barulhos, músicas, louvores, adoração. E o último, toque, o tato, né? É o sentido que permite ao ser humano sentir o mundo exterior através do contato com a pele. Então, eu queria abrir para nós hoje, por que isso? Porque nós entendemos que os sentidos, os 5 sentidos que nós temos, é a porta que abre para nós vencermos, ou são 5 portas que se abrem para nós sermos derrotados. Preste bem atenção. Por quê? Porque quando eu abro os meus sentidos, eu abro a porta dos desejos. Amém, irmão? E quando eu fecho essa porta e abro outras portas, eu estou entendendo que eu estou abrindo elas para o meu Deus, de um homem sobrenatural. Já vou explicar isso. Então, o nosso foco, preste bem atenção,
o nosso foco é a santificação dos sentidos. Isso é, a separação para uso exclusivo de Deus. Amém? Então você pode olhar e falar assim, mas puxa vida, eu sou de Deus, mas eu sou uma parte. Pastor, eu não sou totalmente assim, eu não posso entregar tudo para Deus, porque como eu vou viver? Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus prazeres, eu tenho os meus desejos, e como fica a minha situação, a minha vontade? Mas só que a Bíblia está dizendo que nessa santificação, eu e você, nós temos que separar. O que é a palavra consagração? Separado. Deus pega eu e você e separa para Ele. Então, essa separação inclui o quê? Inclui agora, a partir de agora, um novo homem e uma nova mulher para a glória de Deus Pai. Pastor, mas o que acontece? Preste bem atenção, os sentidos, ele tinha seu alimento em Deus, preste bem atenção, nós vamos já começar a entrar aqui. Chegou, porém, um dia em que os sentidos foram alimentados por outra fonte. Qual foi a outra fonte que alimentou os sentidos humanos? Aí eu vou dar o resultado para você, o pecado. Né? Quem trouxe consigo o desequilíbrio na própria personalidade, em vez de serem alimentados e dirigidos por Deus, agora, através de tudo isso, através desse alimentar com Deus, através do Espírito, eles passaram a ser alimentados e dirigidos pelo mundo visível. Mas o que é esse mundo visível? É através dos sentidos que eu olho, eu tenho um olhar, como é o teu olhar? Eu tenho uma audição, como é a tua audição? Eu tenho tato, eu tenho contato, eu tenho a percepção, o paladar, o cheiro. Então o pecado entrou no mundo através do Adão e Eva. Fala assim, o pecado entrou, não é segredo, através do Adão e Eva. Então eles foram o condutor. Né? Eles foram, vamos dizer assim, não entendo muito bem, mas eles foram da eletricidade, ele é o condutor, né? Eles foram o condutor de abrir isso através dos 5 sentidos. Gênesis 3 está dizendo, né? Exatamente isso. Preste bem atenção, vamos esmiuçar algumas coisas aqui. O que esse casal teve no jardim e que eles perderam estando no jardim? Preste bem atenção, eles tinham a audição, os ouvidos se detiveram escutando a voz do enganador. Amém, gente? A serpente, a mente, sede da alma, passou a ser alimentada pela fonte maligna. A fonte maligna, que era exatamente a serpente. Então eles ouviram uma sentença dizendo, olha, na verdade vocês podem comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não falou para vocês que vocês não podem comer. Certamente vocês não vão morrer. Só que era um engano. Então você consegue entender, queridos, que nós, pelo engano, hoje, nos dias atuais, o que você ouve, geralmente, você já prestou atenção, do que você ouve em tudo, é 100% verdade. Não tem como. Então hoje, só para vocês terem uma ideia no número, que quiser acender essa luz, acho que pode acender, essa aqui, eu agradeço. Aí, só essa, Ju. Não, inverte, por favor. Aí, obrigado, Ju, porque eu enxergo, assim dá. Então, quando nós somos, a serpente ouviu, Adão e Eva ouviu, deixa eu pegar no tranco de novo. Eles foram enganados através da audição. Amém, irmãos? Então fala assim comigo, eles foram enganados através da audição. Quem nunca foi enganado através da audição aqui? Passou aquela lábia em você. Porque a serpente é estratégica ou não é para enganar? Cair num golpe. Cair numa armadilha. Gente,
Esses dias quase que eu caí de novo, de novo não, quase que eu caí num golpe. Aí eu fui vendo fui purificando as conversas, quando eu vi era um golpe. Eu falei, tchau. Então, sabe quantos milhões de brasileiros são enganados? 12 milhões caem num golpe. 12 milhões de brasileiros caem em golpe, um dia ou outro, principalmente hoje, pelo Pix, rede social, Pix principalmente, e tantas outras coisas. Então, esse é um número que ele é assustador, né? 12 milhões de brasileiros eles passaram golpes pela internet, sendo enganados, manipulados, e um detalhe o seguinte que chama atenção. Você já viu que todo golpe tem uma vantagem? Tem ou não tem? Se você fizer, você vai ganhar tanto. Se você fizer, eu seguro para você, é um negócio da China. Não sei nem esse negócio da China hoje, mas é bom, né? Depois da gripe não é mais bom. Um negócio sensacional. Então o que o cara faz? Opa, vou fazer. Ele fica cego. Cego. Então ele é enganado. Assim como, aí às vezes a gente fala assim, coitado do Adão e da Eva. Irmão, se eu e você, com tecnologia e tudo, nós estamos sendo enganados nos nossos dias atuais, imagina a cobra, que era um animal doméstico, conversando com Adão e com a Eva. Ainda mais uma cobra conversando. Então, entenda que a audição entrou no ouvido dela e foi uma conversa das fortes. Amém? Depois, a visão, preste bem atenção. A visão, os olhos se fixaram no fruto proibido. Olha o que Eva fez em Gênesis 3, versículo 6. Os olhos se fixaram no fruto proibido, caminho direto para despertar o desejo de agir, influenciado pelo que os olhos contemplam. Você e eu, a visão pode levar eu e você para o buraco. Sim ou não? Jesus falou, e ele não estava mentindo, né? Se os nossos olhos, como diz o mineiro, for bom, todo o nosso corpo está bom. Mas se o nosso zóio for ruim, Jesus falou que o nosso corpo está em escuridão, trevas. Gente, é muito sério. É a visão que se corrompe. Por que o diabo quer enganar eu e você? Já prestou atenção nisso? Porque que ele quer dentro do meu coração e do seu coração não ter um ambiente do céu para que você não vença as dificuldades do dia a dia. Quem está entendendo? É simples. Ele não mudou o discurso é o mesmo. Então ele tenta na visão, depois ele tenta no tato. Olha aqui, as mãos se estenderam para pegar o fruto proibido, e eis que é uma forma de aguçar o desejo de ação, comandos são enviados ao cérebro sem nenhuma restrição. Ela vê o fruto saboroso, fala, Adão, o negócio é bom, comeu e deu para o Adão ainda. Através do tocar. Irmão, preste bem atenção. 40, deixa eu falar um número aqui com você, não me leve a mal. Sobre o toque, sobre o que as nossas mãos podem fazer sendo de Deus e não sendo de Deus, olha o que os números falam. A OMS estima 477 mil homicídios no mundo. No Brasil, em 2017, foram 63.880 homicídios que as mãos praticaram. Aí eu pergunto para você, a mão puxou o gatilho ou a faca ou qualquer outra coisa, mas o que tinha dentro do coração daquela pessoa? Ela tinha um engano dentro do coração dela já.
ela já estava sendo manipulada pelo mal. A mente dela já não estava no equilíbrio normal. Todo o ser dela já estava sendo dominado nos seus sentidos por um ser que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está falando, olha, se a mão de vocês foram mãos que abençoam, vocês vão tocar em pessoas e vocês vão curar pessoas. Vocês não vão destruir pessoas. Quem está entendendo? Vocês não vão matar pessoas. Vocês não vão ser um assassino. Vocês não vão ser homicidas. Então, o engano da serpente, ele continua mesmo nesse século vigente. Então, muitas mãos têm ódio para vingar, muitas mãos têm ódio para dizer, não, eu vou fazer a minha vingança, eu vou fazer do meu jeito, só que não está operando dentro do coração humano a justiça de Deus, está operando o império das trevas dentro de um coração que não está se guardando para aquilo que realmente é para ser. Então, o toque, irmãos, ele é esmagador num coração de um homem que perdeu o contato com o Criador. Quem está entendendo? 40 milhões se prostituem no mundo, queridos. Você vai falar, mas o que é isso quer dizer, pastor? O que é prostituição? O que é? É uma forma da pessoa encontrar alguém e cometer os erros e haver traição e ouvir uma série de coisas, porque aí vem a desgraça do inimigo agindo na família, agindo nas famílias, agindo num ciclo que é o mundo, através do toque. Então o diabo ele está usando os 5 sentidos e ele está reinando. Tá ou não está, irmãos? Infelizmente, ele está reinando. Isso é verdade, olha. Quando ele ganha uma família, quando aquela vida que servia a Deus, ele está fora, entende-se que ele deu vazão para que os sentidos dele fossem dominados por uns outros tipos de ser. 40 milhões de pessoas, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então preste bem atenção. Outro ponto, o olfato, né? As narinas são aguçadas pelo cheiro do fruto proibido, que atiça o desejo de provar. Eva olhou e falou, cara, esse fruto é muito bom, eu preciso disso. A árvore era boa, o fruto, né, para se comer, e a árvore era desejável. Quantas coisas a gente sente cheiro e fala, cara, que negócio bom. É ou não é, gente? Quando o cheiro é bom, principalmente cheiro de café. Quem gosta de café aqui? É bom ou não é bom o cheiro de café? Não é? Gente, cheiro de café é muito bom, cheiro de perfume é muito bom. Tem muita coisa que tem um cheiro bom. E tem muita gente que sabe apreciar isso e sabe ter a vida dos seus membros como um membro para adorar e servir o Senhor. Mas eu vejo, né, mais um número aqui, que a gente olha assustado, né? A OMS também afirma que o consumo de drogas, ele causa hoje 500 mil mortes por ano. 500 mil mortes por ano. Quem está dominando essa pessoa? Deus ou o diabo? Através dos sentidos. Existiu uma lacuna, o diabo entra, ele usa aquilo que Deus fez, que é o nariz, outras formas também de usar droga, né? Antes injetável, hoje cocaína pelo nariz, né? E assim vai. Um instrumento que é para servir a Deus, você usa ele para se matar. Então, preste bem atenção. O paladar, aqui eu já vou fechando para a gente entendendo. O paladar, a boca se abre para degustar o veneno que leva à morte. Levou à morte Adão e Eva espiritualmente, gente? Sim ou não? Levou. E isso está levando à morte espiritual de muitas pessoas hoje, no dia atual. Então a serpente está enganando, não é só um casal, a serpente está enganando muitas famílias, a serpente está enganando muitas pessoas, né?
Está enganando gente demais. Está enganando assim de uma forma assustadora. Ó, só para você ter um dado interessante, preste bem atenção. A má alimentação, através do paladar, do degustar, matou 11 milhões de pessoas em 2017. 11 milhões de pessoas. Então você vê que morre mais gente comendo do que não comendo. Pelo excesso, comendo mal, se alimentando mal, comendo besteira, tomando refrigerante, né, gente? Depois vocês vão pegar lá fora, né? Tomando esse refrigerante que tem um número absurdo de açúcar. Então, assim, a gente destrói aquilo que é o corpo, que é um templo do Espírito Santo. Então, o que está se falando? O tabagismo matou 8 milhões de pessoas. Quem fuma morre. O consumo de álcool no Brasil, ele dá 16 mil pessoas por ano. 16 mil por ano, 300 mil pessoas no mundo morrem por causa do consumo de álcool. E por quê? Porque há uma necessidade de ingestão disso, porque dentro da pessoa, dentro dela, ela não consegue ainda se libertar. Ela tem a sua carência, tem a sua dependência no vício, e fica amarrada com isso, né? Fica presa com isso, né? Eu coloquei um número também que eu esqueci de falar para vocês. Hoje, através da internet, da visão, do olhar, são 4,66 bilhões de pessoas estão conectadas em um dia. Nós temos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente conectada. E sabe o tempo da conexão que você está o tempo todo olhando esse celular, olhando o seu celular? Você fica 10 horas por dia. Aí na segunda-feira está fervendo de gente orando aqui. Meia hora. Deus vai usar a internet contra nós. Senhor, eu não tive tempo, Senhor. Ele vai olhar e falar, mas você ficou, deixa eu ver, quanto tempo você ficou na internet? Você viveu 70 anos, 23 anos você ficou na internet. O que você usa vai ser usado contra você, está entendendo? Ai, não tenho tempo, a minha vida é assim, mas 10 horas em média, o brasileiro fica na internet, por dia. De 24 horas, então já acorda e já vai para a internet. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Não é uma afronta, não é nada, mas é só para a gente perceber o que nós estamos dividindo o tempo, o que está morando aqui dentro, o que nós estamos tentando viver todo dia, tentando lutar contra a serpente, contra o mal. As plataformas de vídeos eróticos, ela contabilizou 81 milhões por dia de visualizações. 81 milhões de visualizações, isso em um único site. 28 bilhões de pessoas assistem pornografia por ano no mundo. E um site. 75% deles são homens e o restante é mulheres. Irmão, você vai falar, pastor, mas é muito difícil, é difícil viver, mas você precisa tentar vencer isso, você precisa lutar contra isso, porque você não pode fazer parte da maioria, você tem que lutar contra a maré, você tem que dizer, Deus me ajuda a vencer essa desgraça, me ajuda a vencer esse mal que tenta me possuir, porque é uma possessão, irmão. O homem submeteu-se aos 5 sentidos do seu corpo, à influência da serpente, resultado, rebelou-se contra Deus e sugestou-se aos desejos despertados em seu corpo. Muitas pessoas, eu conheço gente que nasceu no vício e morreu no vício, não conseguiu sair do vício, e nem às vezes ele se deu chance de ser liberto pelo poder de Cristo Jesus. Assim se tornou
instrumento da queda. O homem passou a ser escravo dos apetites da carne. Romanos 7:23, contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Se os meus membros são para glorificar a Deus, eu tenho que colocar na minha cabeça, eu vou fazer de tudo para sacrificar a minha vida, mas eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade. É duro, é difícil, não estou falando que é fácil. Paulo, porém, não para no relato dessa guerra. No capítulo 8, ele está dizendo, ele revela assombrosas realidades da vida em Cristo e da obra regeneradora do Espírito Santo em nosso espírito humano. Irmão, fala para mim, o que pode regenerar o homem velho, se não for o Espírito de Deus? Não tem como. A gente vai cair na lábia da serpente, a gente vai ser seduzido pela serpente, a gente vai ser enganado por esse mundo, porque todo conteúdo que passa, ele é promíscuo, todo conteúdo ele te leva, ele te atrai, e isso o diabo vai usando, ele sabe aonde é o seu ponto fraco, ele sabe aonde é os seus medos, ele sabe aonde é a artimanha, onde ele vai te pegar. Em Cristo, pela obra do Espírito Santo, podemos ser, preste bem atenção, outra vez conectados à fonte que é o Pai, que é o Eterno, que é o Deus invisível, e andar de acordo com o Espírito dele, e não mais nos apetites que operam através dos sentidos em nossa carne. Eu estou dizendo para mim, a minha visão não pode ser a visão que eu sempre quero, a minha audição não é aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que eu possa tocar, que vai me tirar da presença de Deus, não é aquilo que eu vou tocar, saborear, não é aquilo que eu vou cheirar, não é nada, mas eu preciso entender que agora é uma guerra travada, e eu preciso vencer, eu preciso resistir contra o diabo. Romanos 12:1, ele está dizendo, Paulo exorta nós a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Apresentem. A forma do seu apelo ressalta a urgência, irmãos, a extrema urgência, que ali está falando assim, vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Como irrepreensíveis se nós estamos mal, se nós estamos cabisbaixos, se nós estamos cedendo, a bandeirinha nós já estamos perdendo. A urgência da consagração e santificação do corpo a Deus. Romanos 12:1, ele está dizendo, pode colocar Romanos 12:1, ele está dizendo, suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos intimados a apresentá-los como sacrifício vivo. As faculdades do nosso corpo são os nossos 5 sentidos. Peço, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei todas as vossas faculdades. Ele está dizendo o quê? Aqui nessa expressão, corpo, ele fala que é faculdade, né? É uma expressão diferente, porque ele está falando de um raciocínio. Faculdades a Ele como sacrifício vivo, santo, aceitável a Ele. Este será um ato de culto razoável. E não sigais os costumes da época atual, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, de modo que possais aprender por experiência própria qual é a vontade de Deus, que é boa, bela e perfeita para mim e para você. Versículo 2. Desafio: transformar nosso próprio corpo em templo do Espírito Santo. Você pode dizer amém? É uma luta ou não é, irmão? Não estou aqui falando que somos legalistas. Todo dia, irmão. Todo dia nós estamos na luta. Às vezes as pessoas falam assim, quem tem problema com droga fala assim, pastor, a pessoa teve problema com droga, então todo dia ele está renunciando. Aí eu falo, engraçado, né? Não é só ele não, todos nós estamos renunciando. Talvez você tenha uma fúria, vontade de matar um que você está renunciando todo dia, você não mata.
Não é verdade? Você pode até deixar pendurado, né? Mas não mata. É verdade ou não é? Você até pensa, mas não mata. Então você controla. Então às vezes as pessoas falam assim, porque todo mundo está numa luta. Às vezes a pessoa fala, não, você chegou num patamar que agora você virou santo, né? Agora você virou a trindade, a quarta pessoa da trindade, você não peca mais. Não vigia para ver não. Não fica atento o tempo todo para você ver não. Você precisa só ligar o alerta, irmão. Precisa ficar em estado de observação. Mas o desafio, transformar o nosso próprio corpo em templo, a habitação do Espírito Santo. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Ele quer um lugar para Ele habitar. E irmão, aonde Deus quer habitar em nós, Ele para chegar, Ele chega. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai arrumar a bagunça que está dentro de nós. Vai ou não vai? Ele vai colocar em ordem a bagunça que está. Ele vai limpar tudo que tem de bagunça. Ele vai deixar a casa limpinha. Só que a gente tem que continuar vigiando. A casa vai estar arrumada. Depois os demônios podem vir fazer bagunça de novo, não. 1 Coríntios 6,20 está dizendo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Fantástico que Paulo falou. Fosse comprado por um bom preço. Então, quando Paulo fala que eu fui comprado por um bom preço, se você foi comprado por um bom preço, o escravo tinha dono ou não tinha? Tinha dono, gente? Fala se sim. Você se acha pertencente a você mesmo? Não? Então você já está morto. Amém? Então você já não é de você mais. Então a minha vontade, a sua vontade, a gente tem que anular e viver só a vontade de Cristo. Amém, irmão? Olha o movimento, olha o RPP, olha que glória, olha que avivamento. Isso é manifestação de Deus, olha, não é demais. É um negócio assim que você olha e fala, pastor, isso é esmagador, como eu vou viver agora uma loucura dessa aí? Deus está falando que quer habitar dentro de mim, mas minha casa está uma bagunça. Uai, aí você chama ele para entrar e fala, Jesus, vem cá um pouquinho. Tem umas coisas fora de lugar aqui, tem umas coisas meio bagunçadas aqui. Fecha os olhos, tem muita bagunça. Não é assim que a gente chega e fala para as visitas, quando chega em casa, a casa está bagunçada? Repara não, está uma bagunça. Repara não, como vai reparar? O guarda-roupa está caindo, 30 mil peças de roupa sem passar. Como a pessoa não vai reparar aquele negócio? Gente do céu. Oxi. Não, o irmão para ser cordial, não, irmão, fica tranquilo, vou reparar não. O fogão tem 6 meses que não limpa, está nascendo arroz em cima do fogão. Verdade, irmão. É brincadeira, mas eu já vi casos assim extremos. Mas vamos lá para o que interessa. Mas às vezes a nossa casa está essa baguncinha. Não repara não, Jesus, a minha vida está meio desordem aqui. Mas põe ordem então aí. Chama Deus para conversa, fala, Jesus, ó, a vida está assim. Essa área aí está só a bagaceira. Quem está entendendo? Ó, tá difícil aí, Jesus, só trevas mesmo. Só trevas, já está os demônios aí, está as trevas do inferno. Reinando em mim. Jesus fala, e aí, vamos lutar junto, vamos vencer? Aí ele quer uma conversa. Quem está entendendo que ele quer uma conversa? Irmão, porque eu não estou falando de ser perfeito. Eu estou falando uma vontade de querer. De ter um desejo, falei, eu quero vencer no meu corpo. Porque, gente, se fosse para o Cristo vencer, Ele poderia ter vencido na cruz, tinha salvo todo mundo já, e falar, vem para a casa do meu pai, que aqui tem muito lugar. Mas Ele falou, não, eu vou vencer, e quando eu vencer, eu vou dar poder de humildade, de submissão, de obediência, dentro de cada coração dos meus filhos, e quando esses filhos entenderem isso, eles vão vencer a serpente, eles vão pisar na cabeça da serpente, e eles vão vencer o diabo, não através mais de mim, mas através deles, para glorificar o Pai. Senão, irmão, Jesus já venceu, Jesus já perdoou todo o pecado humano da humanidade, mas Ele quer que eu e você se submeta à sua vontade. Quem está entendendo? Se submetendo à sua vontade e obedecendo, você vence o diabo que quer te massacrar. Porque quando você vê que um filho de Deus está caído,
é como se a eternidade tivesse ali, o diabo chega diante de Deus e aí, ó, seu filho lá não está muito legal não, está baqueado lá. E ele vai diante de Deus, ele é acusador. Aí se o filho arrepende, aí o Espírito Santo faz o papel de intercessor, de perdoador. Mas para que ficar fazendo toda hora esse papel? Sendo que eu e você podemos vencer nas nossas limitações, naquilo que pega a gente. Mas se está difícil, corta o dedo. Se está difícil, arranca o zóio. Ninguém tem coragem, né? Não tem, rapaz. Mas deixa Deus vencer através de você, filho de Deus. Deus nos convida a deixar a velha vida para trás e dar passos para frente. Gente, é muita coisa. Marcos 7,20, ele está dizendo e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. É verdade ou não é, gente? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Jesus começa a dizer o seguinte, ó: mau pensamento sai os adultérios, sai as prostituições, sai os homicídios, sai os furtos, sai a avareza. O que é a avareza? É o apego ao dinheiro e às riquezas. As maldades é o comportamento de quem busca prejudicar e ofender o outro. O engano é que aí é da serpente, né? Que gosta de enganar todo mundo, passar a perna. A dissolução é a desagregação, é o desejo da imoralidade sexual. A inveja, né? A blasfêmia, insulto à divindade. A soberba é o sentimento de altivez, sempre se achando, é orgulhoso. A loucura é um transtorno mental. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está falando o quê? Então o que tem dentro do homem, o que sai de dentro do homem, é o que contamina o homem. Mas Jesus falou para mim e para você, que quando Ele transforma o coração humano, já não é para sair essas coisas ruins dentro do coração humano. Quem está entendendo? É para sair uma nova vertente. Vertente de água viva que brota para sempre. Coisas boas, amor, paz, alegria, fidelidade, domínio próprio. Domínio próprio, domínio próprio é sensacional para tudo isso aqui. Não se sente ofendido com nada, vai à luta, mantém a fé, não se importa com situações, não dá ouvido a quem está falando de você na rede social ou em qualquer outro lugar, você continua avançando. Vamos lá, Romanos 13 está dizendo: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fala fraca, querido. Fraca. Efésios 6, 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia que eu e você formos tentados. O dia que eu e você formos assediados. O dia que eu e você formos assim, o diabo apresentar aquele prato saboroso, que quando você olha, fala: cara, meu Deus, que coisa boa, preciso disso. Aí você vai lembrar, e agora? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que Jesus falou para o diabo? O diabo chegou num dia mau na vida de Jesus? Chegou. Depois de 40 dias no deserto, ele falou: está com fome? Ele falou: estou. Então, filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí eu pergunto para mim e para você, se você tivesse o poder de transformar a pedra em pão, você teria o poder, você transformaria? Para saciar a sua fome, o seu desejo momentâneo? Jesus falou: não, a minha fome é de fazer a vontade do meu Pai.
Ele leva ele a um lugar e fala assim: tu és o Filho de Deus? Lança aqui do pináculo para baixo. Está escrito que os anjos do Senhor os anjos do seu Pai vai te pegar. Jesus falou o que, irmão? Não tentarás o Senhor? Respondeu na palavra. Terceira vez: se tu és o Filho de Deus, fala o seguinte: está vendo esse reino todo aqui, que os teus olhos estão vendo, estão contemplando? Se você me adorar, dobrar os seus joelhos aqui, eu te dou tudo isso. Jesus falou o quê? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Quando você estiver fraco, não tiver resposta, usa a palavra de Deus. Amém? Às vezes você não tem resposta. Você só tem um momento para você quebrantar, orar e usar a palavra de Deus. Aí você fala: puxa, eu preciso vencer. Por que você precisa vencer? Porque Deus quer habitar dentro de você, amém? Ele quer fazer morada dentro de você. Aí você vai se tornar a pessoa mais alegre dessa terra, sujeitando a sua vida à obediência à vontade de Deus Pai, não à vontade da serpente que enganou nossos irmãos Eva e Adão, o casalzinho que não vigiou. Mas será que nós vigiamos também? A lábia é a mesma, a conversa é a mesma, e nós estamos sendo assediados o tempo todo. Vigiai. Lucas, olhai para vós, para que aconteça que o vosso coração se carregue de... Olha, preste bem atenção o que Lucas está falando, hein? E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Venha repentino e pegue muitos desatentos, preocupados e embriagados com as coisas dessa vida. Hebreus 8, nós estamos encerrando. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, visando o interesse pessoal. Satisfazer prevaricação significa. Segundo Pedro, eu vou encerrando. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para a casa espiritual, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos casas edificadas espiritualmente, para que a presença de Cristo habite em nós, e nós somos para a glória de Deus Pai. Segundo Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia de Deus Pai sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. E Pedro continua: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Repita comigo: eu vou vencer quando a natureza divina tomar posse da minha natureza. Irmão, está aqui. Está aqui. Aí é com você. Amém? Fica de pé junto comigo. Porque é assim que a gente vai viver, vencer. Colossenses ele está dizendo: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas se nós estamos mortos, nós estamos escondidos em Cristo. Ele está dizendo isso por quê? Para não voltar à sua vontade particular, a sua vontade de fugir da presença de Deus, no sentido de
dar crédito à voz do diabo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, fala assim, e vivo, não mais eu. Aleluia. Você pode dizer, mas Cristo vive em mim, em você. Amém, irmão? Tem essa semana, uma semana de negação, uma semana de enfrentamento assim, acirrado, de você olhar e falar, puxa vida, eu com Cristo eu preciso dar passos melhores, o ministério pode vir para cá. Se Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. Pense que é no Espírito, irmão, tudo que a gente vai vencer. Tudo que você precisar ser fortalecido, seja fortalecido no seu Espírito. Aí as outras coisas você vai dizendo, olha, eu vou negar, eu não quero mais, eu vou negar, e eu vou dar passos para o meu Deus. Amém?